Olá pessoal, Camus Soviético. Bom, ontem foi 1º de setembro, não é? Data aí do início da Segunda Guerra Mundial, né? Em 1º de setembro de 1939 que Hitler invade a Polônia, né? E logo já começaram os vídeos, né? As postagens lá no Facebook, os comentários, né? Da participação soviética aí na invasão, né? E o pacto Ribbentrop-Molotov, né? Pacto de não agressão, né? E já vários vídeos, vários comentários, né? De que eram os soviéticos e os nazistas aliados, né? Grandes parceiros, né? E que eram a mesma coisa, né? Mas vamos lá, vamos usar o que a direita não conta para vocês, né? Em que condições ocorreu esse pacto? Bom, pessoal, desde o início da Revolução Russa, o Ocidente não deu descanso àquele pessoal ali, aos soviéticos, né? Não deu descanso à Revolução, né? Sempre tentando derrubar, né, o governo ali estabelecido por Vladimir Lenin, né? Apoiando ora o czar, apoiando aqueles que declararam a República pós-queda do czar, e depois financiando exércitos e mandando, né, esses exércitos para derrubar o governo, né, ali mais especificamente na Guerra Civil, né. Mas com tudo isso, a Revolução vai prosseguir e a União Soviética vai se estabelecer, né, em 1922. Né. E eles perceberam, né, que não dava mais, né, por vias militares para derrubar o poder na União Soviética, né, porque o povo havia defendido a sua revolução. Né. E dali para frente, né, seriam coisas mais sutis, ou seja, boicote diplomático e muita, mas muita sabotagem por meio das inteligências daqueles países, né? O maior de todos, né, que era a Inglaterra, né? Então você vai ter aí, né, também um anticomunismo ferrenho em relação aí à União Soviética, né? Você vai ter aquela questão do cordão sanitário, né? E por aí vai, né? Bom, pessoal, desde o final dos anos 20, né, que os soviéticos já sabiam, né, das intenções da Alemanha, né? Sabiam que a Alemanha em algum momento, né, entraria em guerra, né? Voltaria a atacar os países, né? E a partir do meio ali, né, 1935, né, Stalin já tinha a certeza que a Alemanha iria atacar os países, né, especialmente, né, os povos do leste, né, os soviéticos, né, porque ele tinha lido o Mein Kampf, e quem leu o Mein Kampf, né, vê ali com clareza as intenções de Hitler contra os povos do leste europeu, né, em sua Lebensraum, né, questão da conquista do espaço vital, né. Então a União Soviética, né, de todas as maneiras, né, vai tentar denunciar isso aí, né, vai tentar denunciar o Ocidente, né, estava afrouxando, né, o Tratado de Versalhes, né, vai denunciar, né, as terras dadas a Hitler, né, pelo Ocidente, né, eles tentaram fazer a paz à custa do território dos outros, como foi no caso do Pacto de Munique, né. Então os soviéticos sempre vão, durante todos os anos 30, né, todo os anos 30, denunciando as tentativas, né, do Ocidente, né, de jogar Hitler para a União Soviética, né? E, né, a União Soviética, né, ela foi admitida apenas em 1935 na chamada Liga das Nações, aí um projetinho da ONU que temos hoje, né? Hoje temos a ONU, naquela época era a Liga das Nações, né? E a União Soviética, né, um estado formado em 22, só foi aceita em 35, né, com a diplomacia soviética
em Londres, né? E desde o início, né, e até muito antes, né, mas principalmente quando foi admitida na Liga das Nações, a União Soviética denunciou as intenções de Hitler e denunciou também os acordos que os países faziam, né, com a Alemanha, né? A questão da transferência de território para Hitler, né? Porque realmente foi uma coisa absurda, por exemplo, o Tratado de Munique, né? Que foi basicamente Inglaterra, França, Itália e Alemanha, né? Dividindo ali a chamada Tchecoslováquia, né? A Inglaterra, né? Os Estados Unidos, a França, né? Com medo de Hitler, né? Resolveu tentar ali apaziguar, né? Tentar acalmar Hitler à custa do território dos outros, né? Então eles chegam lá na Tchecoslováquia, sem o governo tcheco sequer, né, ter a oportunidade também de negociar, né, e entregam, né, a região dos Sudetos da Tchecoslováquia para a Alemanha, né? E a União Soviética, em todos os momentos, denunciou isso aí, né? Mas o anticomunismo era tal que sempre eles procuravam fazer um acordo com os alemães, né? Sempre era com os alemães, né? Nunca com os soviéticos, né? Na própria anexação da Áustria, a União Soviética, né, avisou, né, para a Inglaterra e França, né, que tinham tropas, né, que poderiam expulsar os nazistas da Áustria, né, no chamado Ângelus, né. Como anticomunistas que eram, né, fortemente anticomunistas, né, eles negaram, em especial a chamada Polônia, né. A Polônia não permitiu que tropas soviéticas marchassem até a Áustria, né. Não permitiu o uso do seu território e espaço aéreo para a passagem das tropas soviéticas, né. Então ficou claro, né, e mais claro ainda no Tratado, né, de Munique, que o Ocidente estava empurrando, jogando, né, Hitler para atacar a União Soviética, né? E esse era um desejo deles, né, na verdade, porque entre nazismo e comunismo, para eles era aceitável ainda o nazismo, né? Que era capitalista, a verdade é essa, né? O capitalismo na Alemanha seguiu, né, vivo e forte durante todos os anos de Hitler, né, ali no poder, né? Então, eles queriam exatamente isso, né? Exatamente isso, que a Alemanha, né, despejasse lá a sua fúria, né, contra a União Soviética, né? E meio que, sei lá, esquecesse ou demorasse mais alguns anos para poder atacar eles, né? França e Inglaterra, né? Bom, os soviéticos, né, vão seguir denunciando isso, né? Vão seguir duramente criticando essas ações, né? Principalmente do primeiro-ministro Chamberlain, né? Neville Chamberlain, né? E do Daladier lá da França, né? Pela maneira com que eles estavam lidando com a questão, né? Entregando territórios para acalmar Hitler, né? Bom, só que em 1939, né? De 38 para 39, né? Eles descobrem que Hitler não ia ficar satisfeito, né? Só apenas em atacar os comunistas, né? Mas atacaria também os seus aliados, né? Que era a Polônia, né? A Polônia ali, que estava ali no meio, né? Entre União Soviética e Alemanha, né? E Hitler, né? Deu a entender que iria atacar Danzig, né? Para, diz ele, reparar uma injustiça, né? Porque o território de Danzig, né, separava ali a chamada Prússia Oriental da Alemanha, né? E foi dado à Polônia, né, em 1919, para que ela tivesse um acesso ao mar, né? Então o território alemão ficou dividido. Então Hitler, alegando
uma reparação histórica, vai e toma Danzig, né? Mas é papo furado, né? Papo furado. Todos eles sabiam, né? Na verdade, né? E essa é a intenção de Hitler, né? Que ele queria apenas anexar mais territórios, né? E com a bênção que o Ocidente deu, né? No Tratado de Munique, né? Hitler viu que o Ocidente nada ia fazer contra ele, né? Nada ia fazer porque eles apoiaram, né? Desde o início, né? As suas demandas, né? De expansão territorial, né? Então, a União Soviética percebeu, né, toda a sacanagem, né? Stalin não era bobo e percebeu tudo isso, né? E essa é a mágoa deles, né? Eles são, eles têm essa mágoa justamente, né, porque eles fizeram tudo, né, todo o necessário para jogar a fúria nazista para a União Soviética, para os comunistas, né? Mas no final, né, nos 42 do segundo tempo, Stalin consegue dar uma virada, né, total, e eles atacam a Polônia e depois a França e vão lá e atacam a Inglaterra, né? Então, Stalin percebendo isso, percebendo que o Ocidente não queria mais conversar, não queria meios, né, unir-se com a União Soviética para ter meios necessários para poder frear Hitler, ele vai e aceita, né, os vários convites, né, da Alemanha, né, para um pacto, né? Mas não se enganem, pessoal, esse pacto, né, já como eu já disse, Stalin sabia muito bem, né, desde o começo dos anos 30, que a Alemanha iria atacar a União Soviética, né, chamados os povos do leste, né? E ele precisava ter um exército à altura, precisava completar a chamada industrialização e o chamado rearmamento do exército, né? Porque a Alemanha, né, com a ajuda do Ocidente, né, teve acesso a muitas regiões de tecnologia, né, que era no caso os Sudetos da Tchecoslováquia, né? Depois a Alemanha vai conquistar toda a Tchecoslováquia, né? Todo o território da Tchecoslováquia, a Polônia vai ficar com um pedacinho, né, para ela, a Hungria também vai ficar também com um pedacinho para ela, né? Então era um estado com siderurgia muito forte, né? Os austríacos também tinham uma indústria muito boa, né? E também vai depois lá conquistar na Polônia, né? Também vai ter acesso a algumas zonas muito importantes, né? Então a União Soviética sabia que precisava ter um exército à altura para enfrentar os alemães, né? Só que ainda não estava completo o rearmamento do exército, né? Porque Stalin não só teve que rearmar o exército, mas também teve que fazer uma indústria pesada para isso, né? Que não tinha, né? Então Stalin aí vai se virar e vai evitar a guerra o máximo possível. Vai evitar o máximo possível essa guerra com a Alemanha, né? Então faz o pacto, não é, de não agressão em agosto de 1939, né? Se eu não me engano, 29 de agosto aí de 39, né? Eles vão fazer o pacto Ribbentrop-Molotov, né? As demandas territoriais que Stalin pediu, né, que foi oferecido, na verdade, a Stalin e Stalin aceitou, visavam apenas expandir ainda mais a sua zona de defesa, né, expandir mais o seu território, né, para que os alemães, né, desgastassem ainda mais as suas forças, gastassem mais recursos nessa guerra que eles teriam com a União Soviética, né. Hitler sabia, né, que era uma merda, né, ter que conceder mais territórios a Stalin, porque a União Soviética já era muito grande, né, mas ainda assim o concedeu, porque para ele valia mais a segurança, né, em relação aos soviéticos, né, da paz em relação aos soviéticos, para ele poder atacar França e Inglaterra sem que Stalin se metesse, né. Então, se por um lado foi uma merda conceder mais territórios a Stalin, por outro, foi muito bom porque ele teve a segurança de que não iria ser atacado
antes ali de conquistar a França e Inglaterra, né? Mas lá na frente Hitler vai mudar de ideia, né? Como todos nós sabemos, né? Vai lá desfazer a chamada Operação Leão Marinho e vai rumar para a União Soviética. Mas Stalin aí vai ganhar quase 2 anos para completar o chamado rearmamento do exército, né? E não completa, né? Ele vai completar só no meio da guerra, né? Desenrolar da guerra, né? Mas ganha aí um tempo precioso para reforçar, né, as suas defesas, né, contra os nazistas, né? Então, o pessoal fala muito desse pacto de não agressão, né? Nossa, se uniram, né? Que traição, né? Traíram, os soviéticos traíram, né? As democracias, né? Traíram, se uniram com os nazistas, né? Mas não sabem como ocorreu, como foi o final dos anos 20, né? E anos 30, né? Toda a tentativa soviética de estabelecer relações, né? De unir forças para frear a besta nazista, né? E o Ocidente vai e escolhe um outro caminho, que é o de conceder os territórios e tentar fazer uma paz à custa do território dos outros, né? Em vez de se unirem todos contra a Alemanha nazista, né? Então, esse aí é o pacto de não agressão, pacto Ribbentrop-Molotov, né? Então, né, quando a direita apontar, né, que a direita gosta muito de apontar isso aí, né, mostrem o pacto de Munique, mostrem o que eles fizeram durante todos os anos 20 e anos 30, né, o quanto eles foram coniventes com Hitler, né, e cagões, né, principalmente, né. Então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria fazer, né, muito obrigado, se gostou, deixa o like, compartilha e valeu!